Livro do Apocalipse, capítulo 2, somente a parte A. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo passa pela cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Paulo, então, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E Deus começa a usar Paulo de uma forma poderosa naquele lugar. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. A Bíblia diz que os lençóis e os aventais de Paulo curava, expelia demônios. E quando Paulo chega naquela cidade, ele começa a propagar o evangelho do Senhor. Ele começa a pregar o Cristo crucificado. E a Bíblia nos diz que o poder de Deus incendeia a cidade de Éfeso. Um grande avivamento chega àquela cidade. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele precisa de um coração só disposto nessa noite, neste lugar. Você quer ver ele incendiar Venda Nova, incendiar Servidão, este bairro? É ele nessa noite passear no nosso meio, encontrar coração contrito, coração rendido, coração que se entrega, e ele vai mover o céu sobre este lugar. Oh, aleluia! Deus usava Paulo de forma extraordinária. Pessoas estavam ali indo atrás dele para ouvir o que ele tinha para dizer, porque ele tinha a palavra de vida eterna na boca dele. Ele tinha a palavra que transformava, a palavra que pega o homem na sarjeta, dá um banho no sangue de Jesus e coloca ele na presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas ele está dizendo para mim e para você, nessa noite as cadeias já estão quebrando na presença do nosso Deus, porque ele tem algo para realizar neste lugar. Queira o inimigo ou não, o Senhor vai cumprir o propósito dele. Paulo pregando. Só que todas as vezes que nós começamos a fazer a obra do Senhor, o inimigo também ele fica preocupado. A gente é conhecido na terra, mas no mundo espiritual também. E a Bíblia diz que os homens daquela cidade, a economia daquela cidade era movimentada porque eles vendiam um artefato de um santo chamado deusa Diana. Tinha um templo muito grande naquela época e eles movimentavam toda a economia. Essa economia era movimentada pelo engano. Essa economia era movimentada por um falso Deus. Só que Jesus tinha chegado na cidade de Éfeso, e aonde Jesus chega, a verdade chega também. Aonde Jesus chega, a mentira tem que ir embora. Aonde Jesus chega, o que está escondido ele traz à existência. Aonde Jesus chega, entrou alguém fraco, Jesus dá uma palavra: levanta e anda, porque grande é a obra que eu tenho na sua vida. Aleluias! O povo estava preocupado, porque o evangelho estava sendo pregado, o engano estava indo embora daquele lugar. E a Bíblia diz que aqueles homens começam a fazer reuniões e eles começam a se movimentar. Olha, o povo está crendo no Cristo crucificado, e eles começaram a se entregar. A Bíblia diz que Éfeso era uma cidade que tinha muito mágico, eles gostavam de muita magia. E aqueles homens que eram mágicos, eles vão para a praça da cidade e começam a queimar os seus livros. O engano, tamanha era o poder que Deus estava derramando sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que eles falam: vamos dar um jeito nisso. A deusa Diana é a nossa grande deusa. Eu não sei o que eles estavam pensando, mas Jesus tinha marcado a cidade de Éfeso. Jesus nessa noite está dizendo: eu marquei a tua vida, eu marquei a tua casa, eu marquei a tua família, eu marquei teu ministério. Eu estou passando nele nessa noite, e cadeias estão quebrando pelo poder de Deus. Jesus está passeando neste lugar. O espírito de engano ele vai ter que ir embora, porque o Espírito da verdade está aqui, e Jesus está nessa reunião. Jesus passeia nessa reunião, Jesus te abraça nessa reunião. E eles começam a ficar preocupados, mas a palavra do Senhor diz que foi incendiado naquela cidade a palavra do Deus vivo. 40 anos se passam, uma geração estava ficando para trás. Deus agora vem levantando uma geração à frente.
Mas é lindo porque Deus trabalhou na geração passada e Ele continua trabalhando na nossa geração. A gente está ouvindo muita coisa por aí que Jesus só fazia no passado. Eu venho para desmentir nessa noite, porque o Deus que operou no passado, Ele opera no presente e Ele continuará a operar no futuro. E a Bíblia diz que esse tempo passa. A cidade de Éfeso agora está num lugar alto. Todas as cidades estavam abaixo da cidade de Éfeso. Os barcos que vinham e atracavam na cidade de Éfeso, eles tinham segurança. Por quê, Fabíola? Porque nas outras cidades vinham muitas tempestades. E quando essas tempestades vinham, naufragava o barco. Aí Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: esta igreja aqui é uma igreja coesa, é uma igreja firme, é uma igreja que tem uma história. Essa igreja aqui, ela tem dono. Jesus está dizendo nessa noite: o barco que entrou aqui nessa noite, ele não vai naufragar na tempestade, porque Jesus está dentro do teu barco nessa noite, diz o Senhor. Eu sinto uma graça nessa noite sobre este lugar. Jesus está no teu barco nessa noite. As pessoas estão dizendo: vai naufragar, vai acabar o trabalho. Jesus está dizendo: não, eu estou dentro do barco, eu estou neste negócio, diz o Senhor. Eu estou à frente dessa peleja. Emachou de Calamanai. Seu barco tem segurança. Quantos barcos já entrou aqui, né, Graziele? Quantas mulheres abatidas, angustiadas. Quanto homem já entrou aqui caído e Jesus levantou, fez uma grande obra. O nome do Senhor foi glorificado e Ele continuará a ser glorificado, porque o dono da igreja de Éfeso é o mesmo dono desta igreja. E Ele está dizendo que essa igreja, ela é firme, ela é poderosa, porque o general dela não perde batalha, porque o general dela entra na guerra e vence, porque o general dela passeia nessa noite no nosso meio, nos dando o que nós precisamos. Aleluias. Igreja firme, igreja coesa. Não é o crente que um dia está bom, um dia está ruim. Hoje nós estamos numa geração ruim. Oh, aleluias. Nós estamos com crente difícil. Tudo é motivo de parar. Eu não vou no culto porque a irmã passou e não me cumprimentou. Irmã, ela também tem problema. Mas nessa noite eu vim pregar para uma geração firme, uma geração que tem a rocha inabalável que é Jesus, uma geração que conhece o Deus que serve, uma geração que sabe quem é o teu Deus, uma geração que tem intimidade. Geração firme. Eu falei com a minha irmã: eu estou buscando de Deus, pastor, o que tem de mulher que está desequilibrando a casa. Ela não está firme mais na rocha, não. O marido chega ppp, papapá, ppp, papapá, e começa a falar: não, porque o pastor é isso, porque a irmã é isso, o porteiro é aquilo, o instrumentista é aquilo, e aquilo. E ela adoece a casa dela. Mas eu venho com uma palavra de Deus nessa noite: mulher, desperta. A rocha inabalável está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: eu quero te fortalecer neste lugar. Irmãos, o Espírito Santo conhece, ele sabe. A gente trabalha com igreja, a gente lidar com isso todo dia. Todo dia. Mas nessa noite o Senhor quer levantar mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que o inimigo vê você lá na frente e fala: oh meu Deus, ela levantou mais uma vez. Oh Jesus, tem misericórdia, lá vem ela de novo. Deus quer levantar nessa noite. Você é uma igreja coesa, você é uma igreja firme. A presença do Senhor habita em você. Há um poder de Deus na sua vida nessa noite. Desperta tu que dorme. O Senhor nessa noite te chama: levanta, porque eu quero te usar neste tempo. A igreja coesa, firme. Mas quando vai passando o tempo, é igual num casamento. A gente é casado há muito tempo, se a gente não vigiar, não vai esfriando. Aí esfria o casamento, o marido começa a dormir na sala, a mulher no quarto. Aí de repente o que acontece? A separação.
Eu estou falando isso aqui para falar para os irmãos que às vezes nós, como igreja do Senhor, nós estamos afastados do nosso esposo, que é Jesus Cristo. Nós estamos afastados, vai gerando uma frieza espiritual, e a gente já não vai conseguindo mais lidar com as situações, e a gente vai vindo, vai perdendo a comunhão, a gente já não conversa mais, a gente já não tem mais aquela alegria de reunir no meio do povo de Deus. E sabe por que o inimigo faz isso? Porque toda vez que eu e você nos reunimos, a glória do Senhor, ela desce sobre a nossa igreja, o poder do Senhor é manifesto. Um tem salmo, um tem profecia, outro tem palavra, outro tem louvor, e a glória do Senhor incendeia a casa. É por isso que o inimigo quer trazer frieza nos dias atuais. A gente vai no culto uma vez por semana, tá bom demais, não é não, gente? Eu estou falando isso que eu enfrento esse demônio também todo dia. Eu falo, meu Deus, hoje eu estou indo arrastada. A gente trabalha o dia todo, mas nessa noite o Senhor está falando conosco. A igreja que ouve a voz do Espírito é diferente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a esta igreja nessa noite. A igreja que tem comunhão com o Senhor, ela ainda tem língua estranha. A igreja que tem comunhão com o Senhor tem mulheres cheias do Espírito Santo. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem dons, ela tem sinais, ela tem a presença. Alguém entra na tua casa atribulado, mas sai cheio, porque a presença está lá. A pessoa que é quebrantada, ela sabe que o Espírito Santo trabalha nela. O Senhor nessa noite está dizendo para você: eu quero te dar fruto, mulher. Eu quero que o teu fruto permaneça, mulher. Eu quero te usar de uma forma diferente. O Espírito Santo está falando. Ele quer voltar a ter comunhão com você. Ele quer ter comunhão com você nessa noite. O Espírito Santo quer uma igreja quebrantada. Ô irmãos, eu tenho conversado com as mulheres. Elas dizem para mim assim: fala muito comigo não, porque o negócio aqui fica feio. Não fala muito comigo não, porque falou, eu devolvo na mesma hora. Eu falei: o que está faltando é fruto do Espírito. Você não leu Gálatas 22 ainda não? Passa por lá, não alimenta a carne não. Jesus nessa noite está dizendo para você: eu tenho um fruto para te dar. Eu quero te dar domínio próprio, amor. Eu quero te dar mansidão. Eu quero te dar nessa noite paz, alegria, benignidade, bondade. Ele passeia no nosso meio nessa noite. Ele quer trabalhar no teu caráter nessa noite. Ô irmãos, essa mensagem, glória. Jesus quer levar a gente aqui, na casa do oleiro. Jesus quer te moldar nessa noite. Jesus está dizendo para você: eu quero voltar a ter comunhão. Ele está dizendo para você: eu quero te dar um caráter novo. Aleluias. Vocês estão achando que todo mundo vem para o culto com comunhão? Tem gente que vem para brigar, irmãos. Eu estava contando para minha irmã, eu dirigindo um círculo de oração, a irmã mandou um aviso para mim: te prepara que eu vou pegar você, mas vou bater em você todinha. Meu esposo falou assim: estou indo fazer uma visita. Aí o co-pastor: não deixa ela ir não, que essa mulher é brava demais. Meu marido falou assim: não, fica tranquilo. Irmãos, eu dobrei o meu joelho e falei: Jesus, quando ela chegar na porta, tem um encontro com essa mulher, Jesus. Molda ela, leva ela na casa do oleiro, Jesus, igual o Senhor fez comigo. Irmãos, quando ela chegou na porta, ela veio pisando assim. Na mesma hora que ela pisou, eu tive uma visão. Estavam todas as irmãs de joelho. As irmãs estavam tudo preocupadas. As irmãs que mais idôneas falavam comigo assim: ela é perigosa, vamos orar. Não vamos ter ciclo de oração hoje não, vamos orar. Eu falei: irmã, nós vamos dirigir o ciclo de oração normal. Quem comanda esse ciclo de oração é Jesus. E quando ela entrou na porta, eu tive a visão. Eu vi anjos entrando dentro da igreja, marchando. E quando ele passava no meio do banco, a glória do Senhor descia sobre aquelas mulheres. Quando eu olhei para ela regalou o olho e ela foi embora, porque ela encontrou com a graça do Senhor. Jesus nessa noite está dizendo para você: quero te dar armas novas nesta guerra, quero te encher do meu espírito, porque a palavra dita ao tempo certo, ela esmiuça os nossos ossos. O Senhor está dizendo para você: estou trabalhando, estou gerando fruto para permanecer. 40 anos depois,
Jesus começa a moldar a igreja. Começa a trazer. Porque Jesus, quando ama, ele é assim, irmãos. Ele vem numa reunião como essa e fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí, ele começa a mostrar para a igreja algumas características da igreja que ouve a voz do Espírito. A primeira característica da igreja que ouve a voz do Espírito é uma igreja que tem reserva espiritual. A primeira característica da igreja que ouve a voz do Espírito é a igreja que tem reserva espiritual. A Bíblia fala em 2 Reis que tinha uma mulher que ela fica viúva. Seu marido servia ao Senhor e agora essa mulher, ela vem a óbito. Esse homem vem a óbito, desculpa. A mulher fica viúva. Não somente ficou viúva, mas ficou com uma dívida. Seu marido deixou uma dívida para aquela mulher. Ao deixar aquela dívida, ela não tinha como pagar. O credor foi até a porta dela. E naquela época se podia. Quando você não tinha dinheiro para pagar, eles levavam seus filhos cativos. Depois, no ano do jubileu, eles devolviam os filhos. Mas que mãe, que já tinha perdido seu marido, agora deixaria levar os seus filhos? Ninguém deixaria isso. Essa mulher, quando esse credor vai à porta dela, a Bíblia diz que ela tem algo no coração dela. De dentro da casa dela ela sai e vai em busca de um homem por nome Eliseu. Quando ela chega no profeta Eliseu, ela fala: o meu marido servia ao Senhor. Ele deixou uma dívida e agora o credor quer levar os meus filhos cativos. Aquela mulher tinha ido no homem de Deus porque ela precisava de uma solução. Ela precisava que alguém ajudasse ela no momento da crise, no momento da dificuldade. E aqui o Senhor está ensinando para mim e para você. É mais gostoso deitar na cama, chorar, mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: tenha disposição no meio da crise, porque no meio da crise é cenário propício para o milagre também chegar. Tenha disposição no meio da crise, porque no meio da crise eles saberão o Deus que você serve. Tenha disposição no meio da crise, porque Ele não te deu um espírito de covardia nem de medo, mas Ele te deu um espírito de coragem, um espírito destemido, um espírito cheio do poder de Deus. Como Ele diz para Caleb: em você há um espírito diferente. Aleluias. Essa mulher agora então ela está dizendo: profeta, resolve o meu problema, profeta. O profeta olha para ela e diz para ela: mulher, o que te hei de fazer? Porque a gente não tem a fórmula secreta. Tem hora que Deus dá para a gente, mas tem hora que Ele não dá. E Ele diz para ela: o que eu te hei de fazer? Declara-me o que você tem na sua casa. Observa, irmãos, ela não pergunta, ele não pergunta para ela o que você tem no bolso, o que a sua vizinha tem, o que a sua mãe tem, o que o seu pai tem, o que os seus filhos têm, não. Ele olha para aquela mulher e diz: declara-me o que você tem na sua casa. Aquela mulher sai da casa dela para buscar socorro. Aquela mulher sai de dentro da casa dela para gritar: me ajuda. Aí quando ele pergunta para ela, é como eu e você no meio da crise: eu não tenho nada. Quantas vezes, irmãos, no meio da crise a gente olha, alguém olha para a gente e fala assim: essa mulher é cheia de Deus, é uma bênção. A gente fala: eu não tenho nada. Porque a crise chegou e a gente esquece do que a gente tem. Aí ela: opa, eu tenho um pouquinho de azeite lá no meu armário. Ô irmãos, azeite fala de presença do Espírito Santo. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? O que você precisa não está fora dessa casa. O que você precisa está dentro dessa casa. Nessa noite o que você precisa, o milagre, a cura, a libertação está aqui dentro deste lugar nessa noite. Diz o Senhor para você. Você não precisa buscar fora, porque o Senhor está dizendo: eu tenho uma mesa preparada nessa noite sobre esta casa para a tua vida.
dentro de você. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele vê quando você se arruma dentro do espelho, abatida, cansada, e você diz: Senhor, por mim eu deitava aqui e ficava, mas eu preciso ir porque eu tenho reserva espiritual. Você sabe que quando você entra aqui como Ana, abatida, você sai cheia do Espírito Santo. Você sabe que você entra aqui desanimado, mas você recebe uma injeção de ânimo sobre este lugar. Jesus está dizendo para você: na casa nessa noite tem renovo, na casa nessa noite tem consolo, na casa nessa noite tem o que você precisa. Mulher, o que tua alma grita, o Espírito Santo nessa noite conhece. As lágrimas que descem dos teus olhos, o Senhor nessa noite está dizendo: estou enxugando as tuas lágrimas. Oh, aleluia! Crise, não temos nada, estamos abatidas. Jesus veio te lembrar nessa noite: tu carrega a minha presença, oh glória, tu carrega o meu poder, oh aleluia. Você já viu mulher no meio da crise? Eu gosto de Jesus. A mulher no meio da crise, irmãos, ela vai para dentro do quarto, oh aleluias, ela dobra o joelho. Pode ninguém te visitar, pode ninguém te ligar, o próprio Espírito Santo vai lá e te abraça. Ele está dizendo para você nessa noite: enquanto a lágrima cai, demanchou que emanácia, lá dentro do teu quarto, você pensa que não tem ninguém te vendo, o Espírito Santo está levando tua lágrima. Ele sabe o tamanho da tua guerra nessa noite. Ele está dizendo para você: eu estou entrando com a provisão que tu precisa nessa noite. Aleluias. Você compra seu sapatinho, ninguém sabe, né? Você arruma, faz a escovinha no cabelo, mas chega quebrada. Mas não desiste, tem perseverança. Os filhos estão dando trabalho. Você sai com a Bíblia na mão, está falando para você: ó, disseram hoje que vai matar teu filho. Aí você diz: não, eu tenho reserva. Jesus me conhece no esconderijo, e Ele está guardado no esconderijo do Altíssimo. E onde Ele está guardado, ninguém toca, ninguém vê. E o Senhor faz Ele passar e ninguém enxerga. Ele passa e ninguém toca. Você tem reserva espiritual nessa noite, mulher. Jesus está dizendo para você nessa noite: o marido está dando trabalho. Você vem todo dia, quem vê você levantando a mão e louvando, oh aleluias, glorificando a Deus, não sabe que o marido está lá no crack, na bebida, na prostituição. Mas Jesus nessa noite está dizendo para você: tem óleo novo descendo para você vencer essa guerra. Tem óleo novo entrando com você no meio dessa peleja. Tem óleo sendo derramado sobre você neste lugar nessa noite. Eita glória! Tem óleo novo sendo derramado, irmãs. Na carne nós não resolvemos nada, nas nossas palavras nós não conseguimos chegar. Mas, irmãos, mergulhado no óleo, não tem ninguém que para, a gente passa em qualquer lugar. Jesus nessa noite está dizendo para você: no meio dessa crise estou derramando sobre a tua vida. No meio dessa crise eu estou te dando as armas espirituais, eu estou te revestindo, eu estou te dando graça, eu estou entrando com você em fornalha, eu estou passando pelo fogo e pelas águas, e ninguém está entendendo, está dizendo vai morrer, e Jesus está dizendo não, eu estou com as mãos, pega nas tuas mãos, e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Azeite, presença. Azeite, sabe o que ele está falando? No meio da crise a presença de Deus estava lá dentro da casa da mulher. No meio da crise a presença habitava. Sabe por que as pessoas olham e falam assim: essa mulher tem tudo para desistir, era para essa mulher ser depressiva. E as pessoas não entendem, é porque tem a presença de Deus lá dentro da tua casa. Enquanto a gente está lavando a vasilha, a lágrima está descendo e o Espírito Santo está falando: tem uma palavra sobre a tua vida. O meu caminho é mais alto do que o seu, os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Eu falei que vou fazer e vou cumprir. Apenas descansa, porque no meio da crise eu estou passando com você. Aleluias. Crise, presença de Deus. Fala lá, Gideão estava lá no meio da crise, opressão em cima. O que tem de mulher que está enfrentando opressão, irmãos? Depressão,
Minha colega me ligou esses dias falando comigo, eu estou devendo namorado, estou devendo 35 mil. O que é que eu vou fazer? Ele falou que vai se matar. Eu falei, vai nada, desliga esse telefone. Quem vai se matar não fica mandando não mensagem, não. O inimigo está querendo te oprimir, minha filha. Em nome de Jesus, seja liberta desse homem. Jesus está falando nessa noite. Ele quer libertar você dessa opressão, dessa depressão. Fica andando cambaleando. Você tem que andar cheia da presença de Deus, irmãos. Crise não mata crente, não. Sabe o que é crise para mim, para você? É a escola de Jeová para mim, para você, para a gente crescer e para patamar maior. Jesus está falando comigo, com você nessa noite. Tem hora que Ele leva a gente no meio da crise. É para derramar mais azeite sobre nós. É para a gente buscar mais. É para a gente ter mais intimidade. É para Ele se revelar para nós. Jesus está falando essa noite, quem tem ouvido ouça. Eu quero te levantar, eu quero te dar visões novas. Eu quero te dar sonhos proféticos. Oh glória! Aonde a presença do Espírito passa, irmão, ninguém fica enganado não. Eu e meu esposo, quando nós vamos mudar de cidade, eu fico sem sonhar uns 8, 9 meses. Todo mundo fica assim, eu sonhei hoje, eu sonhei hoje, eu sonhei hoje. Meu Deus, eu quero sonhar assim. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu sonhei hoje, eu sonhei hoje, eu sonhei hoje. Eu perco o sono, levanto na madrugada, oro, ando na minha casa um pouco, fico inquieta, aí deito. Eu tenho no meu coração de não mexer no celular e nem mexer na televisão, porque se Jesus me despertou, algum segredo Ele quer me contar. E eu vou e fico ali sentada, volto para um lado, oro a Deus, ando para um lado, não gosto de orar de joelho, estou pesadinha, dói. Eu dobro meu joelho ali em cima do sofá, deito ali, falo com Jeová, converso com Ele, e de repente eu deito de novo, o sono vem, eu deito. Aí Jesus mostra, aí eu falo, nós vamos mudar. A terra é árida. Aí ele olha para mim, meu Deus, foi Deus que te falou? Eu falei, foi. Quando chega a noite, é do jeitinho que Jesus me contou. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite para você? A crise pode chegar, os levantes podem vir, mas a minha presença vai contigo. O inimigo quer te parar e o Senhor está dizendo, eu estou renovando a tua força. Você vai ir mais adiante. Você não está entendendo? É processo de Deus com você. É escola do Senhor para a tua vida. E a gente pensa, irmãos, tem pessoa que pensa que Deus não prepara não, irmãos. Deus prepara os seus é em fornalha. Deus prepara os seus é passando o mar vermelho. O que é para o homem fazer, irmãos, é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que é impossível para você nessa noite, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o grande, eu faço. Eu passo com você nessa noite. É a presença do Espírito Santo. Quando eu estava preparando a mensagem para este lugar, Deus gritou na minha alma. Muitas mulheres que estão aqui, Graziele, está no processo de Deus. É o Senhor que está levando no meio da crise. É o Senhor que está moldando. É o Senhor que está trabalhando. Mas fica tranquila, minha irmã, porque você está, sabe aonde? É na casa do oleiro. O oleiro sabe o quanto você aguenta. O oleiro sabe o que você precisa. E Ele sabe aonde é que Ele vai mexer. Jesus. Talvez o Espírito Santo quer mexer no seu caráter. Você é boca dura. Jesus quer mudar tua boca hoje. Oh glória! O Espírito Santo está falando isso nesse lugar nessa noite. Troca a tua palavra pela presença de Jesus. Oh irmãos, a Bíblia diz que há tempo para falar e há tempo para calar. Eu estava tão agitada que eu estava falando. Eu parei, agora eu fico só calada. A minha amiga me ligou e falou assim: Fábio, você está diferente. Eu falei, eu entrei na escola de Jeová. Jesus está dizendo para você, sabe por que muita coisa não acontece? A gente fala demais. A gente conta muito, a gente fala muito. Até os sonhos de Deus que Ele revela para você é para você. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cumprir, deixa Deus fazer. Sabe por que você passa muita perseguição? A gente fala demais. Se alguém falou alguma coisa, a conversa tem que parar em nós. Não rende não, acabou. Ah, não vai naquele trabalho não, eu vou porque eu não vou por ninguém. Sabe por que eu vou? Porque Jesus está lá. Jesus está me esperando. Jesus é uma bênção para minha casa. Crise! Aquela mulher recebe, ele fala, então você tem tudo, você tem a presença.
Vai lá, agora ele fala de comunhão. Pede vaso emprestado. Você pode nessa noite pedir o vaso emprestado ou você está de mal da sua irmã? Oh, glória, aleluias. Jesus quer quebrar nessa noite. Para o milagre acontecer tem que ter união. Ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção. Oh, irmãs, eu tenho aprendido com Deus. Murmuração abre o chão, mas adoração abre o céu para mim e para você. Ele está falando nessa noite. Ele faz cessar a guerra, irmãos. Ele está dizendo para você: pede vasilha emprestada e não poucas. Pede vasilha emprestada nessa noite. Tem milagre para tua casa nessa noite. Tem milagre para tua família. Tem milagre para o teu casamento. Tem milagre para a tua faculdade. Tem milagre para o teu ministério nessa noite. Pede vasilha emprestada. Se tem comunhão, pede. Eu gosto de contar a experiência minha. Eu tinha uma vizinha tão abençoada lá em Pompéu. Eu lavava minha varanda na frente, onde eu punha o lixo. A bichinha gostava de varrer o lixo dela e pôr todo na minha porta. Durante 7 anos eu aguentei isso. Teve um dia que meu marido chegou e falou assim: não, agora chega. Eu vou pegar a mangueira e vou jogar o lixo todo para fora. Eu falei: deixa. A gente aqui é crente. Oh, meu Deus. E eu sou geniosa, irmãos. Eu era do tipo de pessoa que falasse comigo, eu devolvia na hora. E eu caladinho, eu queria matar ela, mas eu, meu Deus, eu sou crente, eu que sou luz. Mas Deus usa o vizinho para trabalhar em nós. E aquela mulher, e o Eric falou comigo assim um dia: não, eu vou lá conversar com ela. Eu falei assim: não, deixa para lá. Menina, meu portão eletrônico pegou fogo, estava tudo molhado. Eu liguei várias vezes para o meu esposo, ele não me atendeu. Liguei para os irmãos da igreja, ninguém me atendeu. Quem foi que me salvou? É melhor ter um vizinho perto do que um parente longe, não é? Não, é melhor ter um vizinho perto e um parente longe. Porque o vizinho é que te socorre. O parente, até ele chegar, você já morreu. A menina, eu fui e gritei: vizinha! Abençoada, amada, me ajuda aqui, meu portão está pegando fogo. Ela: agora, Fabi. Meu nome é Fabíola, mas chamou de Fabi. Fabi, vou lá agora. Foi lá. Desligou o relógio para mim. Se ela não tivesse, eu tinha tido problema maior. Eu aprendi, irmãos. O vizinho é difícil. Jesus vai te dar graça nessa noite. A Bíblia fala que tem gente que a gente suporta, não é? Tem gente que a gente fala assim: ô, minha amada, eu te amo em Cristo Jesus. Você está pedindo Jesus todo dia: me dá graça, Senhor. Porque o negócio não é fácil não. E nós mulheres, irmão, nós para dar um tititi, ô, gente boa é nós. Nós é cheio da graça. Mas Jesus nessa noite está falando: pede vasilha emprestada. Deixa eu trabalhar na casa. Jesus está falando: eu tenho milagre para fazer. Se você soubesse o que Deus tem reservado para essa casa, você pediria vasilha agora. Falaria: irmã, me perdoe, me empresta a vasilha da Itapoé. A vasilha é cara. E a vasilha é grande. Porque vai ter milagre na minha casa hoje. Jesus está passando lá. Pede o que tu queres nessa noite. Jesus quer fazer uma grande obra. E Ele está dizendo: pede vasilha emprestada. Pede vasilha emprestada. Pede vasilha emprestada. Porque eu vou realizar coisas grandes que você não sabe. Não precisa ficar sentado aqui na frente não, e a irmã lá atrás não. Jesus está falando, Ele vai quebrar esse mal hoje, aleluia. Jesus está entrando na casa. Aonde Ele entra, a paz entra com Ele. Jesus está falando: eu tenho milagre para fazer no meio de vós. Eu tenho milagre para realizar nessa cidade. Irmãos, e Deus não tem, preocupa não. Deus quebra protocolo mesmo. Fecha a porta, irmã. Vai lá, fecha a porta, fala de intimidade. Fecha a porta porque o milagre chegou. Fecha a porta que o milagre chegou. E chama os meninos. Derrama azeite. Ô, glória. Derrama azeite. Derrama azeite. Vasilha enchendo, vasilha enchendo, vasilha enchendo. Parou por quê, irmãos? Por que o azeite parou? Porque o quê? As vasilhas acabaram. Mas o Senhor, nesse fechamento, eu quero dizer para você: vem, cantor. Enquanto houver vaso na casa,
o azeite vai descer fresquinho. Enquanto houver vaso na casa, a profecia não vai ficar calada. Enquanto houver vaso na casa, vai ter cura, libertação, transformação, diz o Senhor. Aleluias! Deus vai levantar vaso segundo a necessidade da casa. Qual que é a necessidade, Graziele? Qual que é a necessidade, irmãos? Jesus nessa noite está dizendo: eu vou levantar vaso conforme a necessidade da casa. Se você não quer, Deus vai levantar outro. Se você não quer fazer, o Senhor vai fazer. Mas Ele está dizendo nessa noite: eu vou levantar vaso segundo a necessidade desta casa. E não vai reclamar não, porque tem gente que pode fazer e não faz não, pastor. Tem um espírito de pirraça. Aí Jesus salva a prostituta toda tatuada. Ela vem para o círculo de oração todo dia. Teve 10 maridos que não era dela. E a gente começa: não, mas essa mulher é estranha, essa mulher é cheia de demônio. Jesus salvou, você não quis. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou passeando na casa. Se tu queres, minha filha, pede que eu quero encher. Eu quero encher jovens, eu quero encher criança. Eu quero encher o círculo de oração. Eu quero encher o altar. Eu quero encher essa casa. Porque a presença dele está sobre este lugar nessa noite. Fica de pé quem quer ser cheio. Tem azeite aí? Tem azeite aí nessa noite, diz o Senhor para você. Se tiver em falta, eu vou encher o vaso. Ô irmãos, hoje é noite de encher o tanque, viu? Hoje é noite de encher o tanque. Desperta, irmã. Hoje é noite de você encher o tanque. 10 virgens, 5 tinham azeite, 5 elas não tinham azeite. Elas vai e pergunta, todas dormem. Quando você lê na Bíblia, todas as virgens dormem. Está dizendo de um tempo difícil. Os braços estão cansados, muita lágrima, muita dificuldade, muita dor. Mas o noivo vem chamando. Oh, aleluia! O noivo vem chamando. Só que 5 tinha azeite, 5 não tinha. Eu não sei, irmãos, porque eu não posso ir à divisão da tua alma nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito Santo que te conhece, Ele está dizendo para você: hoje é noite de encher o tanque, viu? Jesus quer encher teu vaso nessa noite. Jesus quer derramar poder sobre você. Jesus quer te dar autoridade nessa noite. Jesus quer que você faça a diferença. Jesus está dizendo para você: você não é mais uma no meio da multidão. Eu quero encher você. Eu quero que você venha impactar essa geração. Onde estão as mulheres que vão impactar essa geração? Onde estão as mulheres que não se calam? Aonde está você nessa noite? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a esta casa. É noite de encher o vaso. É noite de ser cheio da presença de Deus.